Graça e paz, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem e hoje estaremos iniciando a nossa terceira aula, a matéria Síntese do Novo Testamento, parte 3, agora estudando as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Tá bom? Hoje nós estaremos introduzindo as pastorais e adentrando a 1 Timóteo e Tito. Na semana que vem estaremos então abordando a 2 Timóteo, que foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Espero que todos estejam com a Bíblia em mãos, como eu anunciei, porque estaremos aqui trabalhando alguns textos bíblicos. É importante que você esteja acompanhando, na leitura do texto para o melhor aproveitamento. Tá bom? Bem, a 1ª e a 2ª epístola a Timóteo e a 2ª carta, a 2ª epístola de Paulo a Tito, elas foram pela primeira vez chamadas de epístolas pastorais, com essa nomenclatura, cartas pastorais, no ano de 1703. No ano de 1726, elas foram ainda mais popularizadas, e tornou-se então comum os estudiosos denominarem as cartas 1ª e 2ª Timóteo e Tito como sendo as pastorais, ou as cartas pastorais do apóstolo Paulo. O título pastorais serve para distingui-las das demais cartas escritas por Paulo, tendo em vista o conteúdo nelas abordado, o que Paulo vai tratar nessas cartas. Paulo tem aqui algumas situações específicas nas quais ele precisa tratar, assuntos relacionados às igrejas daquela época. Não obstante, esses assuntos que eram peculiares daquela época, das igrejas em que os dois jovens pastores, Timóteo e Tito, eram líderes, estavam ali trabalhando. Apesar de Paulo conhecer aqueles problemas, aquelas situações e procurar tratar dessas questões nessas cartas pastorais, esses assuntos, os princípios abordados ali, enquanto Paulo trabalhava aquelas questões, os princípios ali encontrados, eles servem para todas as igrejas locais, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, nós estaremos conhecendo alguns aspectos particulares dessas cartas, os assuntos que Paulo ali tratava, e procurava orientar, e ao mesmo tempo procurar trazer os princípios que Paulo abordou nessas pastorais, porque eles são extremamente úteis, claro, por ser a palavra de Deus, são úteis para os nossos dias. Então os princípios ali abordados, eles vão nos ajudar muito, na vida pastoral, no trabalho, no desenvolvimento com os nossos irmãos, as ovelhas, a maneira como o pastor deve se portar, a maneira, os cuidados que um pastor precisa ter em relação ao cuidado do seu rebanho, quais são as qualificações, os critérios para que alguém seja realmente encaminhado ao santo ministério e como deve ser a conduta ética, moral, espiritual desse pastor à frente do rebanho e da sociedade de modo geral. Estas epístolas, elas apresentam, então, problemas específicos encontrados nas páginas do Novo Testamento, que eram problemas relacionados a um tempo histórico, mas, como eu disse, os princípios ali encontrados, eles servirão para nortear a nossa vida e o nosso ministério pastoral ainda em pleno século XXI. Qual é o cenário histórico dessas cartas? Vamos entender aqui qual era
o fator histórico, ou seja, em que cenário histórico Paulo escreveu essas 3 epístolas. Depois que Paulo e Timóteo estiveram juntos na cidade de Éfeso, Paulo, diz a Bíblia em 1 Timóteo 3:1, versículo 3, que ele partiu para a Macedônia. E, no entanto, ele esperava voltar logo dessa viagem. Ele diz isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Timóteo, ele já havia partido para Éfeso para cuidar ali da igreja e também para refutar algumas heresias, alguns problemas doutrinários que ali estavam acontecendo. Uma vez que sua volta podia demorar, o apóstolo Paulo então escreveu esta carta para ajudar Timóteo em seu ministério. Então, o ideal era que Paulo estivesse com Timóteo, mas como o seu retorno poderia não ser tão breve assim, e a sua demora pudesse trazer algum problema em relação ao tratamento daquelas questões ali, então Paulo decide escrever a sua primeira carta a Timóteo para orientá-lo a fim de como ele deveria se portar e proceder e agir em relação às questões ali encontradas naquela igreja. De maneira semelhante, Paulo também esteve em Creta, na cidade de Creta. E ao partir, diz a Bíblia que ele deixou o jovem pastor chamado Tito para liderar aquele rebanho e organizar a igreja. O texto é bem claro, no capítulo 1, versículo 5, quando Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, situações, questões, problemas que não deu tempo do apóstolo Paulo estar trabalhando e organizando. Então, Tito é deixado ali para trabalhar naquela igreja e organizar aquela jovem igreja. Paulo estava provavelmente na Macedônia ou em Acaia e queria que Tito se encontrasse com ele em Nicópolis, onde Paulo planejava passar o inverno. Isso está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 12. De 2 Timóteo, quando você lê o texto lá, você fica sabendo que Paulo ele era um prisioneiro, né? Isso por ocasião da escrita de 2 Timóteo, tá bom? Paulo está preso quando escreve 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, versículos 16 e 17, e o capítulo 2, versículo 9, nos fala que Paulo estava preso quando escreveu a segunda carta a Timóteo. Ele já havia estado perante o tribunal uma vez, como diz o capítulo 4, versículos 11, 16 e 21, e estava aguardando um outro comparecimento. Ele tinha pouca esperança de ser solto, ele deixa isso bem claro, capítulo 4, versículo 6, quando ele diz que ele sente que o tempo da sua partida já está próximo, e por essa ocasião ele revela que somente Lucas, o médico amado, permanece com ele por ocasião deste seu aprisionamento. Tito, tendo sido enviado a Dalmácia, como diz em 2 Timóteo 4, versículo 10, e Tíquico a Éfeso, e foram enviados para trabalharem, para exercer o ministério nesses lugares, para cumprir com alguma nobre missão. Todavia, Demas, aquele que foi companheiro de Paulo lá no início, como já abordamos ele em aula anterior, Demas havia abandonado o apóstolo Paulo, e a fala de Paulo aqui ela traz um profundo lamento quando ele diz que Demas me abandonou, né, amando mais o presente século. Aquele que foi fiel no início, aquele que foi firme no início, mas não foi fiel até o fim. Abandonou a Paulo, abandonou ali os trabalhos e se envolveu com as coisas desta vida. Infelizmente, fazendo aqui uma aplicação espiritual já nesta introdução, nós lidamos, né, com muitas situações como essas. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, que são operantes, que são firmes, que são constantes no início do seu ministério. São produtivos, trabalham, fazem, realizam, porém
As coisas desta vida parecem ofuscarem, né, a sua visão espiritual e roubam do seu coração o desejo maior de servir a Deus e acabam se enveredando por caminhos, por situações, se envolvendo em situações que comprometem, né, a trajetória desse cristão. E eles, no meio do caminho, acabam abandonando, né, desprezando, largando, deixando de lado a sua trajetória ministerial e renunciando, né, até mesmo o santo ministério em função das coisas desta vida. Que Deus, meu amado irmão, lhe dê força, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe capacite o suficiente e você se sinta cada vez mais dependente dessa graça de Deus para permanecer fiel até o fim no seu ministério. Que jamais o seu amor, né, por Deus, o amor pela sua obra seja inferior, né, ao amor às coisas desta vida. Muito pelo contrário, que as coisas desta vida, que o presente século jamais lhe distraia, jamais tire você do foco maior, que é servir a Deus até o final dos seus dias. Bem, esta então é a informação colhida das 3 cartas, a ordem dos eventos de 1 Timóteo e Tito. Ela é difícil, né, traçar, né, os acontecimentos que ali estão apresentados. A de 2 Timóteo, logicamente, seguirão as outras 2, né, porque ela vem logo numa sequência, após as 2 primeiras cartas. Mas onde na vida e ministério de Paulo estes eventos podem ser colocados? É a grande pergunta que os estudiosos fazem. Como que os acontecimentos encontrados nessas 3 cartas podem ser encaixados na vida e no ministério de Paulo, visto que, nós vamos ver isso aqui agora, né, daqui a pouquinho mais, melhor dizendo, visto que o livro de Atos é a principal fonte histórica de informações acerca do apóstolo Paulo. E algumas informações que temos aqui nessas pastorais, elas não são encontradas no livro de Atos. E aí, por causa disto, surgem, né, os questionamentos acerca da própria autoria do apóstolo Paulo, se foi realmente ele ou não que tenha escrito estas 3 cartas. Bem, em relação então à autoria, já entrando diretamente aqui no assunto, nós temos em primeiro lugar a posição da interpretação tradicional dessas 3 epístolas. A interpretação tradicional, para esse ponto de vista, as epístolas elas reivindicam a autoria paulina, fato declarado abertamente na saudação de cada uma delas. E aí nós vamos então para o texto bíblico, onde você vai encontrar o capítulo 1, versículo 1, da primeira carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. Então, está aqui a prova, a evidência interna da autoria paulina da primeira carta a Timóteo. Quando você vai para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, você lê também algo semelhante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. E quando você lê Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, nesses 3 versículos iniciais de cada uma dessas epístolas, fica bem claro, bem evidente, que Paulo é o autor dessas